O podcast começa em instantes. Você pode ajudar este conteúdo cristão a chegar a mais pessoas. Basta compartilhar o link com seus contatos das suas redes sociais. Deus te abençoe e um excelente programa. Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus encontre espaço, lhe alcance, encontre guarida no seu coração, na sua casa, nesse dia maravilhoso, quinta-feira e você está nos dando a oportunidade de juntos, você está aqui no seu devocional matinal, juntamente com a Igreja Presbiteriana de Manaus, a Igreja da Amazônia e também dos confins da terra. Nós somos uma igreja que estamos na Amazônia, graças a Deus, aqui na capital Manaus e também todo o interior. Temos a oportunidade de estar aí, se eu não estou enganado, em 3 continentes. Além do nosso, o europeu, o asiático, com homens e mulheres casais fazendo e servindo ao Senhor. E por que não estar aí no mundo como um todo, servindo e sendo bênção, e você está com a gente. Eu quero agradecer você mamãe, você papai, você adolescente jovem que preparou a mesa. Quero agradecer aqui a nossa equipe da produção do Devocional Matinal Fé e Café, que preparou essa mesa maravilhosa para juntos aqui nos deliciarmos da palavra do Senhor, com a palavra de Deus. E eu estou aqui ladeado com um topzera das galáxias. Eu vou brincar. Peso pesado. É um grande homem. Sim, não só por ser grande em estatura, mas é um homem maravilhoso, um homem de Deus, amigo, servo do Senhor. Eu acho que você já identificou a voz dele aí, já sabem quem é. Ele é o pastor contra mal olhado, ele é o pastor contra as agruras da vida. Eu tô brincando, ele é o pastor Marcelo Arruda. Bom dia, pastor Wesley. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Hoje nesse feriado também é dia de fé e café, né? Aleluia. Estamos juntos para comermos desse café tão abençoado, mas acima de tudo para nos alimentarmos da palavra de Deus. Aleluia, que bênção. Estamos nessa manhã maravilhosa aqui servindo ao Senhor. Alguns dos nossos irmãos provavelmente já estão lá no Monte Sião, no retiro da SAF, sendo abençoados, ouvindo a voz de Deus, ouvindo a palavra do Senhor. E nós estamos aqui com você, estamos aqui pelo estúdio do Fé e Café, servindo e sendo abençoado por Deus. Quero convidar aqui o pastor Marcelo a elevar a Deus uma oração, pedindo a bênção dele, a iluminação do Espírito Santo para a sua palavra, para que ele continue a falar aos nossos corações. Amém. Vamos orar, irmãos. Você que está em casa, está nos seus afazeres, ou então está dedicado mesmo a esse tempo para se alimentar conosco, ser alimentado pela palavra do Senhor. Pai, muito obrigado pelo grande privilégio que temos de servir ao Senhor e servirmos naquilo que é mais excelente, Senhor, o ministério da palavra e o ministério da oração. Te louvamos, Senhor, pelo exército que Tu tens levantado em nossa igreja para orar, para interceder, juntamente com o ministério de intercessão. Que ele se multiplique, Senhor. Que cada vez mais o desejo pela oração na nossa igreja aumente, Senhor. E também o desejo pelo estudo, pelo conhecimento das Escrituras Sagradas, Senhor. E que o Senhor nos ajude a praticá-la, a viver tudo aquilo que aprendemos, Pai. Pedimos a Tua bênção, a bênção do Teu Espírito, que Ele nos conduza nesta manhã, no compartilhar desse texto sagrado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Então eu quero convidar você, hoje é um dia mais tranquilo, então talvez você não vai estar no trânsito, mas se caso estiver no trânsito aí, já no rolê com a família, para aproveitar esse feriado e saiu
tomou aquele café regional maravilhoso, está na estrada, está online, está em algum lugar caminhando com a sua família. Não precisa abrir sua Bíblia não, mas fique atento, nós vamos hoje meditar no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, no capítulo 16, e a nossa perícope é do versículo 21 ao 23. Eu quero ler aqui com vocês e nós vamos aqui ser abençoados pelo Senhor. Diz assim: desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Uau! Uau, que palavra! Que palavra, pastor Marcelo, que palavra, amada igreja. E talvez você já deve estar pensando assim, como logo aqui, nós estávamos aqui nos bastidores, eu falei assim, pastor Marcelo, esse versículo de número 23 sempre nos leva, uau, por quê? Como que Jesus chega e fala que Pedro, ou fala para Pedro, arreda Satanás, sai daqui. Pedro estava possesso, Pedro estava possuído pelo diabo e tal, isso, a coisa. E depois ele traz uma continuidade aqui, mas antes disso eu vejo que Jesus ele vem trazendo, e é interessante porque essa semana nós tivemos a oportunidade de estar aqui com o meu amado pastor Marcelo, estava aqui também com o pastor Vicente conosco, e nós falamos sobre o fermento. Nós falamos sobre as questões das legalidades, da religiosidade, hipocrisia, sincretismo, né? Essas questões. E depois, você já percebeu, continuando ali, o Senhor Jesus, Pedro, esse mesmo Pedro que agora é repreendido, teve uma das experiências mais extraordinárias. Jesus vem falando, mano, o que a galera tá falando de mim? Quem diz que eu sou? E aí os seus discípulos falam, mano, olha, deve ser... Uns falam que você é profeta. Outros estão falando, cara, você deve ser o Elias. Não, outros dizem que tu és o João Batista. Mas e vós, meus discípulos que caminham comigo? O que vocês dizem? E aí, Mateus ele fala que Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E normalmente nós fazemos a comparação da repreensão de Jesus com esse algo extraordinário. Mas Jesus ele começa, ele depois de ter advertido, fala, galera, calma, não precisa revelar que eu sou o Cristo. Glória a Deus, foi o próprio Deus que revelou a Pedro, vocês tiveram essa iluminação, segura a bronca aí. Jesus faz uma promessa, traz uma direção à vida já de apostolado para Pedro, que Deus usaria Pedro para glorificar o nome de Deus, para que a igreja de Cristo, que já estava sendo fundamentada ali pelo próprio Cristo, continuaria estabelecido. Ele começa a falar de momentos de dificuldades, de luta e do plano de Deus para o próprio Cristo. Pastor Marcelo, quando nós adentramos e olhamos ali para o versículo 21 e vemos um Cristo apresentando aquilo que ele passaria. A partir desse verso, a olhar para a nossa vida, para os tempos presentes, tempos onde que há uma comunidade que diz que o cristão não pode padecer,
sofrer, ter dias de dificuldade. Só que o próprio Cristo, dentro dos planos eternos, dos decretos... Eita, tô meio presbiteriano, sou até o tucupi, irmão. Nos eternos decretos de Deus, ele fala, galera, eu vou para Jerusalém. E a minha ida lá não é para triunfar, sentar no trono e falar agora, Herodes, Césares, a parada mudou. Não, eu vou passar por dias difíceis. Olhando para essas nuances e estágios de Jesus. Como nós podemos olhar para nós, principalmente nos tempos de hoje, como a igreja de Cristo? Nós vamos passar ou não? Podemos passar ou não? Se Jesus passou, quem somos nós para dizer que não passaríamos ou querer colocar... Vamos brincar um pouco, né? Querer colocar o Senhor, o oleiro, o vaso, criar a boca e falar, por que você está me amassando, me apertando desse jeito? Como nós podemos nos portar num mundo tão moderno, que olha para uma modernidade, um mundo cheio de fermento, doutrinas, e aí doutrinamento, querendo atrapalhar e tomar esse cuidado, dessa cautela, dessa vida de um cristianismo saudável, para até então chegarmos depois no versículo 22 e 23. Amém, pastor Wesley. Nós estamos aqui diante de um texto precioso, né, das Escrituras. Aleluia. E esse texto ele vem justamente nesse momento, né? Muito importante a gente entender em que contexto ele surge. Nós vimos ainda nessa semana sobre a questão do fermento dos fariseus e saduceus. O fermento dos fariseus sendo o legalismo, né? Altamente pela lei, né? Mas também acompanhado com a hipocrisia, né? Sim. Lei para ti, né? Para mim é a licenciosidade, para ti é a legalidade, né? Ou seja, e a hipocrisia, né? A preocupação com o exterior, com o externo, mas por dentro havia muita coisa ruim, né? No coração. Então Jesus ele veio para atingir em cheio o nosso coração. Segundo lugar, nós vimos também sobre o fermento dos saduceus, que é o que vivemos também nos dias de hoje. Os saduceus eram uma outra, digamos assim, uma outra facção, né, dentro do Sinédrio, né? O Sinédrio tinha a facção dos ultra-ortodoxos, que era chamada de fariseus, tinha uma facção dos saduceus, que tinham um entendimento doutrinário diferente, divergia em algumas coisas em relação aos fariseus, porque os saduceus não acreditavam muito nos milagres, né? No extraordinário. Por isso eles eram mais racionalistas, entendeu? Eles eram os mais racionais. Eles eram céticos. O que é isso? O ceticismo, né? Ele não crê muito naquilo que possa ser provado. É o que nos dias de hoje os saduceus modernos estão nessa corrente também que permeia os seminários teológicos, que é chamada de corrente liberal. São aqueles que não creem na inerrância das Escrituras, não creem na inspiração plenária das Escrituras, ou seja, que toda a Escritura é inspirada, mas eles creem numa inspiração parcial. Por isso, você não vai ver um liberal dizendo que a Bíblia é a palavra de Deus. Ele vai dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus. Porque algumas coisas, segundo a interpretação deles, é palavra de Deus e outras coisas não é palavra de Deus. Justamente por eles extraordinários. Sim. Aquilo que não pode ser explicado cientificamente, eles não acreditam. Uau. E um dos aspectos dos saduceus também que eles não acreditavam era em relação à ressurreição dos mortos. Uau. E os fariseus já acreditavam. Olha só a briga. Sim. Ainda tinha uma terceira corrente dentro do Sinédrio, que eram os escribas, né? Aqueles que também conheciam profundamente a palavra de Deus, ao ponto de até interpretá-la, porque eles faziam a transcrição.
né? Eram o que nos dias de hoje nós temos que a gráfica, né? Sim. Eles faziam esse papel de gráfica, eles pegavam o texto original e iam fazendo cópias. Eram os escribas. E a gente vê aqui que quando Jesus disse assim, desde esse tempo, né, começou Jesus a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém. Desde que tempo? No momento em que Pedro, pela ação do Espírito, pela revelação que vem de Deus, confirma, acredita que ele é o Messias. Ele verbaliza isso. E Jesus o elogia. E mais um elogio no sentido de dando glórias a Deus. Aleluia, sim. Né? Ele diz assim, bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas. E olha como ele deixa claro, porque não foi carne e sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Então, a partir do momento em que eles chegam à conclusão de que Jesus não é um profeta, não é Elias, não é mais um dos profetas, Jeremias, né? Mas que Jesus é o Messias, aí vem esse texto. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém. E aí vem a questão dos escribas, dos fariseus, dos saduceus, porque olha só por quem ele iria sofrer. Ele é muito claro, ele diz assim, e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. É incrível, porque é justamente essa religiosidade que condena Jesus Cristo, né? Aqueles que deveriam, por conhecerem a lei, deveriam ver o Verbo encarnado. Mas eles não viram. Uau. Eles não reconheceram por causa do orgulho. Uau. Por causa dessa religiosidade, do estar bonito por fora, né, de ter bastante conhecimento, mas não ter vida. Eles não tinham vida. E outra coisa, eles não apenas não tinham vida, como eles não queriam ir a Jesus. Eles se recusavam a ir a Jesus para terem vida. Eles se aproximavam de Jesus não com o coração aberto. Aqueles que se aproximaram, inclusive dentro do Sinédrio, isso aconteceu. Nós vemos o caso de Nicodemos, né? Sim. Que o Senhor abriu o coração dele. Né? Tem aquelas duas questões que são muito finas, né? Soberania de Deus e responsabilidade humana. Né? E a gente vê Nicodemos diante de tantos sinais, diante de tantos milagres, diante de tantas provas, diante de tantas coisas extraordinárias. Era extraordinário, irmão, o que Jesus estava fazendo. Sim. E o maior extraordinário de todos é a ressurreição de Lázaro. Morto de 4 dias. Eita Deus. Então, Nicodemos não aguenta. E Nicodemos vai ali, ele não vai só por ele. Ele vai como um representante de uma ala dentro do Sinédrio que também estava achando que Jesus poderia ser o Messias. Porque ele chega com Jesus e diz, mestre, nós sabemos. Ele não usa no singular. Sim. Ele usa no plural. Nós sabemos que tu és um mestre. Ou seja, tem uma parte do Sinédrio que está reconhecendo que o Senhor é um mestre, que o Senhor é um rabino, que o Senhor é, de fato, alguém que tem uma capacidade sobrenatural. Mas Jesus não entra nessa questão. Jesus já chega com ele e diz, Nicodemos, te é necessário
nascer de novo. Porque não adianta. Eu vou ficar aqui contigo, falando. Se tu não nascer de novo, tu não pode nem ver e tu não pode entrar no reino dos céus. Então é justamente aí que Jesus fala para os discípulos que mesmo eles tendo esse entendimento que ele era o Messias, agora ele ia revelar uma outra parte do plano de Deus da salvação. E é interessante que esse novo estágio, e é legal como você já deu já o bizu aí, a revelação, até o Espírito de Deus trazer essa clareza, o próprio Pai falar, olha, o que está acontecendo, e aí o senhor bem lembrou e ressaltou o próprio Deus, Pedro, que iluminou você teve a sensibilidade, não é por você. E aí ele passa a falar desse novo momento que ele vai viver com os seus discípulos, passa a ensinar, e aí entra agora o versículo 22, que é a responsabilidade, mas também que está muito relacionado à nossa humanidade. Perfeito, pastor. Isso mesmo. Esses dias eu conversando com uma pessoa e me vem muito aquela questão que o apóstolo Paulo coloca assim, que o morrer é lucro, porque o meu viver é Cristo. E aí eu parei e falei assim, uau, e tal, mas de fato o nosso viver, eu conversando com a pessoa, o seu viver é Cristo? Para de pensar numa morte ou morrer, nós estamos vivendo Cristo. Os discípulos caminhavam com Jesus. Os discípulos estavam vendo o que Jesus fazia. Os discípulos passaram a fazer o que Jesus fazia. E aí, quando tem um insight, uau, as escamas caem, os discípulos falam, caraca, Pedro, é verdade, ele é o Cristo mesmo e tal. E ele fala, então beleza, galera, agora que vocês fizeram o upgrade, fizeram a atualização, a parada é o seguinte, eu vou para Jerusalém, eu tenho que estar lá. Mas não é para morrer. Perdão, não é para reinar como vocês estão pensando. Uhum. Eu vou lá, os anciãos, a liderança continuarão involucrados pelo fermento dos fariseus e saduceus. E eles vão o quê? Pisar em mim. Os sacerdotes que, quando Jesus chega diante do templo e fala, cara, a minha casa virou o quê, velho? Virou shopping center? Uhum. Pegou o chicote, vapo, sai daqui, porque a minha casa tem que ser chamada casa de oração. Toma vergonha na tua cara. Fermento tava levedando toda a massa. Esqueceram de ver. Cara, e uma coisa assim, esses dias eu estava ouvindo o reverendo Heber Campos Jr. e assim, ele falou, cara, a palavra do Senhor não é um livro, a Bíblia não é um livro de histórias. É um livro da revelação de Deus. É Deus sendo revelado na história. Nós temos que ver Cristo, como que... E é interessante, esse Cristo, não é... A parada não é Davi e Golias. Não é o pequenininho pegando o grandão. É glória de Deus, como que Deus se revela nisso, pô. E aqui nós vemos que Pedro, após de ter essa imensa revelação, ele vem para sua humanidade e fala assim, o amor... o relacionamento. Não, Jesus, meu brother, meu brabo, o cara aqui, não, peraí. Poxa, aquele dia do monte lá, velho, que você transfigurou, tinha que ter feito a cabana lá. Pastor Wesley, se me permite. Bora. É o que eu vejo, assim, no apóstolo Pedro, né? Eu me vejo nisso, sabe?
Ele está representando a nossa natureza humana, Isso. que é muito suscetível a inflar, Uau, uau. como o fermento faz na massa. Incrível, porque Jesus já tinha advertido, olha, acautelai-vos do Cuidado. fermento dos fariseus e dos saduceus. Seus. Qual era o fermento do saduceu? Ceticismo. Não acreditava em coisas sobrenaturais. Morrer e ressuscitar? O que Pedro está esboçando aqui? Que fermento é? O dos saduceus. Não acredita, isso jamais vai te acontecer, Jesus. Outra coisa, pelo contrário, nós estamos indo para Jerusalém, lá as pessoas vão te reconhecer. Não é possível que ninguém reconheça os milagres, os sinais. O Senhor é o Messias. Eles vão reconhecer e o Senhor vai reinar. Jesus está dizendo, reinar? Eu vou para a cruz. Uau. O meu reino não é deste mundo. Por isso Jesus disse, tu cogitas das coisas dos homens e não das coisas de Deus. É maravilhoso porque não é que Jesus esteja Pedro está possesso, eu não consigo ver isso, mas ele está sob influência de Satanás, ou seja, ele está comprando as ideias de Satanás. Você entende? Nesse sentido, ou seja, Jesus ele não só está falando a verdade, ele é a verdade. Aleluia, aleluia. Quando Pedro, presta atenção, o texto é muito claro, porque diz assim que Pedro começa a reprová-lo. E observa como tem um pouco também do fermento dos fariseus, né? Que é mostrar uma falsa religiosidade, porque ele não faz isso em público. Sim. Ele chama Jesus à parte. Percebe? Não vou aqui, né? Vou desmerecer o mestre, ele acabou de dizer que eu sou um bem-aventurado, que Deus agora eu estou tendo um canal direto, né? Deus está me revelando tudo. Não, eu não vou fazer isso, né? E é muito assim como os fariseus faziam, né? Bonito por fora, mas por dentro o coração de Pedro estava rejeitando a verdade. Uau! A verdade era aquela, Jesus ia a Jerusalém, ia ser rejeitado pelos principais sacerdotes, pelos fariseus, pelos escribas, pelo sinédrio, que era composto desse grupo todo, tá certo? É por eles que ele ia ser rejeitado, ia ser morto, e ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Pedro disse assim, isso jamais vai te acontecer. Olha só, volta para o Éden, né? Volta para o Éden. Meu Deus. Volta para o Éden. Por isso que Jesus diz, arreda, Satanás. É a mesma palavra do Éden. Podem comer, porque vocês não vão morrer. Isso jamais vai acontecer. Na verdade, Deus não quer que vocês comam, porque os seus olhos vão abrir. É exatamente o que estava acontecendo com Pedro. O fermento do orgulho no coração de Pedro estava inflado. Achava que agora tudo que ele falasse era verdade. Ele poderia contrapor a própria verdade encarnada. Quantas vezes, meus irmãos, nós não estamos assim? Quantas vezes eu não estou assim? Inflado, querendo que a minha verdade prevaleça. Quando o Senhor é claro quando diz que é a verdade dele que deve prevalecer. Por isso, irmãos, nós devemos sempre estar calçados com as sandálias da humildade. Reconhecermos que sempre temos algo a aprender
e aprender com Jesus. E também não é o fato de eu já conhecer algumas coisas, né? Porque isso acontece conosco. Sim. No momento que a gente vai crescendo no conhecimento das Escrituras, a gente pode ficar soberbo. E é o que acontece com Pedro, que é justamente a queda de Satanás, não é não? A soberba. Por isso que Jesus discerne, né? Tem um cheiro dele aí. Estou sentindo, né? Já estou vendo as sementes dele. Olha, rapidamente, né? Sim. Rapidamente iluminada, mas rapidamente já está o coração em trevas, porque deixou que o orgulho estivesse dominando o coração dele. Parker, ele tem um livro. Eu quero concluir esse livro falando sobre a raiz. Ele fala assim, o título é O Mal que Ainda Habita em Mim. Ele está falando do crente regenerado, do Pedro, tendo a revelação extraordinária, sendo honrado por Deus, Deus exaltando a ação extraordinária da revelação, e fala, velho, vem cá, Jesus. Como o apóstolo, não sei se o Paulo fala, é o vaso querendo dar o bizu pro oleiro, pro cara que o criou. Vem cá, mano. Aí, e assim, a fala não é legal. Olha que fala gostosa. Jesus, mano, chega aqui, vem cá. Tenha compaixão de ti. Pastor Wesley, sabe o que eu acho que é mais incrível aqui? É o chamando à parte, sabe? Eu imagino Jesus ensinando, olha, vai acontecer isso, eu vou sofrer muitas coisas, vou a Jerusalém, terceiro dia eu vou ressuscitar. Aí Jesus, só um minutinho, Senhor, mestre, só um minutinho aqui, pera aí rapidinho, pessoal. Aí ele tira Jesus, imagina a cena, irmão. Imagina o Fé e Café com 12 discípulos, Isso. né? Seria um novo filme, 13 Homens e um Segredo. O segredo é Jesus, é claro. Aí ele falou, vem cá, vamos ali. Olha já revestido Audácia. de uma intrepidez, de uma autoridade, mas que não vinha de Deus. A verdadeira autoridade, ela se submete à verdade. Uau, a verdadeira aleluia. autoridade se submete ao senhorio de Jesus Cristo. Aleluia. Esta é a verdadeira autoridade. É aquela que você olha e diz assim, ele é submisso a Cristo. Aleluia. Aleluia. Ali Pedro não se submete à verdade. Ele questiona a verdade. Sim. Ele reprova a verdade. E outra coisa, ele não crê. Sim. Ele não crê. Ele diz, Senhor, isso jamais vai te acontecer. Ele não crê. Porque a mente deles estava ainda desse Jesus que iria dominar politicamente um reino material, terreno. Eles ainda não tinham entendido. Isso se torna claro depois justamente da morte e ressurreição. E quando o Espírito Santo vem para capacitá-los, aí tudo se torna claro. Aleluia. Aí eles compreendem, eles entenderam a missão do Mestre, que ele não veio para conquistar Jerusalém. Ele veio para implantar um reino muito maior. E o alvo do Senhor nunca foi verdadeiramente Jerusalém, porque Jerusalém, né, como ele mesmo disse, ele chorou. Que mata os profetas. Que apedreja os que te são enviados. O alvo de Jesus nunca foi Jerusalém. O alvo de Jesus sempre foi os corações. Aleluia. Ele Aleluia. diz, eu vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por isso, meus irmãos, pode nesse momento ter uma ovelha perdida aí. Amém. Que está
por debaixo de muito conhecimento, né? Debaixo assim, de muitos conceitos, sabe? Que questiona, que tem a capacidade teológica, filosófica de contestar, mas o coração ainda não nasceu de novo. Por isso, essa é uma grande oportunidade. Não perca essa oportunidade. Talvez você já nasceu. Talvez você já entende as Escrituras, mas você percebe que você não se submete a essa autoridade de Jesus na prática. Por isso, meus irmãos, nós temos que estar sempre Sabe, eu gosto muito daquela palavra de 1 Coríntios capítulo 11, pastor. Aquela da ceia, né? Examine-se o homem a si mesmo. Porque a gente é muito propício a ser como o fariseu. Ele examina o outro, né? Lembra aquela passagem que Jesus fala que sobre, né, no templo para orar o fariseu e o publicano, né? Aí ele vai examinar a vida do outro. Graças te dou, Senhor, porque eu não sou como esse. Olha só. E olha a atitude do publicano, examinando a si mesmo. Ele batia no coração, não ousava levantar a cabeça e dizia: tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Uau. Aí Jesus diz: quem desceu justificado? Uau. Então, meus irmãos, nós temos essa tendência, pastor Wesley, e nós, como pastores, temos uma tendência ainda maior. Temos uma tendência ainda maior. Por quê? Porque a gente conhece a lei. A gente conhece a palavra. A gente prega sobre a palavra. E a gente pode correr o fal no engano de achar que porque a gente conhece, a gente está vivendo. É diferente. Sim. Conhecer e viver. Foi o que aconteceu com Pedro. Ele conheceu a verdade, mas ele não estava vivendo a verdade. Na hora que ele precisa viver, olha, ele verbaliza a verdade. Né? Bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram. Ele verbaliza: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Né? Verbalizou, mas na hora que ele vai viver, né? É necessário que o Filho do Homem vá a Jerusalém, vocês vão ter que ir, vão sofrer comigo, vão ser perseguidos. Ele: não, negativo. Então nós estamos sempre correndo esse risco de nos tornarmos religiosos, conhecermos só a letra e usar isso para julgar os outros e não para exame pessoal. Uau! Que palavra extraordinária, que delícia o maná do céu. É muito bom. E aí, já chegando já nos finalmente, e agora me vê assim, e é interessante, pastor, que esse mesmo Pedro, depois de ser repreendido, depois de querer, né, ensinar o professor, lá na noite, primeiro na ceia: ei, Pedrão, você não vai aguentar. Quem é doido, é? Todos podem te negar, né? Eu jamais te negarei. Né? Você é doido, Senhor, eu corro contigo onde for. Eu sou igual o pastor Jorginho, eu pego até tiro. Ô, pastor Jorginho, brincadeira. Mas assim, Jesus, ele fala assim: peraí, vem cá. Arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. Então nós vemos aqui esse grande desafio. E aqui, essa correção é para nós hoje. Para nós hoje. Que muitas são as vezes que nós nos perdemos. Nos perdemos no caminho, né? Estando do lado, tendo as revelações, a iluminação das Sagradas Escrituras em nosso coração. E essa abordagem, como o senhor colocou,
Nós lemos, e aí pensando, direcionando para nós como líderes, para você, meu amado irmão, você líder de pequeno grupo, você líder ou auxiliar de liderança em ministérios, aonde você está, se nós não tomarmos cuidado, nós nos perdemos com o cogitar das coisas deste mundo. Pastor Wesley, nesse texto, né, que o senhor bem abordou, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens, né? Como a gente cai nesse erro, né? Sim. Cogitar das coisas dos homens. E o que seria isso, né, pastor? Então, eu tô aqui assim, porque assim, eu gostava de usar muito um termo assim, que nós, e principalmente nós cristãos, nós somos muito gravitacionais. Essa terra nos prende, nos segura. O cogitar das coisas dos homens é sermos gravitacionais, preso. Pastor, eu tenho hora que eu falo assim, cara, pô, o apóstolo Paulo, pô, que homem. Ah! Mas ele entendeu que a gravidade dele tinha que ser zero. Porque ele cogitava das coisas do alto. Quando ele olha para a igreja, eu não lembro agora qual é a igreja, eu acho que é a igreja de Filipos. Pensai nas coisas lá de cima. E não das que são terrenas. O que tem que habitar a sua mente, cara? Como que a sua mente tem que ser alimentada? O que é coisa dos homens, pastor? Cara, não tô falando pra você não ir pra academia, eu ia usar o exemplo da academia, mas não é que eu tô falando que você não pode fazer o exercício físico, se alimentar bem. Então, não tô falando isso. Eu só tenho que pensar, você tem que só pensar na Bíblia. Mas, cara, o que é coisa dos homens? Mano, quanto eu vou ganhar amanhã? Até quando a minha conta bancária só vai ter 4 dígitos? 3 dígitos? Quando a minha conta bancária vai ter 6, 9 dígitos lá, Senhor? Eu tenho que ser graduado, pós-graduado, mestre, doutor, pós-doutor, Senhor. Pastor, então, você tá falando que não é para eu estudar. Não, você tem que estudar, mãe, você tem que se... Mas, por quê? Tá cogitando, tá pensando no céu? Nesse final de semana nós tivemos a oportunidade de estar sediando o VOC Day, o Vocari Brasil, falando sobre vocação, sobre a vocação de Deus, de ser filho de Deus. Essa foi a demanda, me vem muito assim, essa foi a parada. Cara, você é filho de Deus. O pastor Marcelo tá aqui. O pastor Marcelo é filho de Deus como jurista. Amém. Defendendo, estando representando alguém. Perfeito. Conhecendo as leis do Brasil, aprendendo e de forma esmerada, não só por ser ou para ser um ótimo advogado, mas para quê? Para aquilo que é a premissa da reforma e de nós como igreja reformada, glorificar, só lhe deu glória. E aí, o meu cogitar, e aí nós falamos sobre essa questão, cara, você como advogado, como professor, e também como missionário em campo, pregando em loco, será que eu ir para uma viagem missionária? Qual que é o meu cogitar? É as coisas dos homens? Uau, voltei. Missionário. Nossa, que bênção. Ei, vejo que você é uma mulher ou um homem de Deus. Fez obras e pá. É verdade. Eu estava lá, eu fiz parte, eu, e pá e tal. Ou as coisas de Deus, as coisas do alto. Tudo bem, eu sei que Isaías fala que pensamento, o caminho, tá super tal, tudo. Mas esse Deus que tá tão longe, transcendente, ele emana, velho. Ele vem ao meu encontro. Ele se revela a mim.
E aí o ponto aqui da repreensão de Jesus e dele falar daquele que quer cada vez mais contaminar-nos, pastor. E é interessante que Jesus continua falando, olha, eu estou aqui com vocês para fazê-los pensar, vivenciar, ter o cuidado, porque a revelação ela está sendo cada vez maior e mais macro. Quando nós olhamos aqui para povo, para nós hoje a gente podemos já ter um macro da história, mas ali foi algo pontual. E como você bem falou, Pedrão é iluminado de forma extraordinária, a revelação de Cristo. Daqui a pouco a condição dele é colocada em xeque, em prova. E ele vem e, peraí, mano. Não deixe. Jesus fala assim, essa repreensão é, cara, não deixe ser influenciado. Pastor Wesley, eu vendo assim o seu comentário, né? Me vindo à mente essa analogia que Jesus faz, né, com o nome Pedro, né? Eu estou falando Pedrão, né? Pedro. Porque Jesus, no verso 18, ele diz assim: também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando ele vai repreender Pedro, ele usa novamente a palavra pedra. Ou seja, a tua afirmação de que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo, é sobre esta afirmação que eu vou edificar a minha igreja. Ou seja, a igreja ela é edificada sobre Cristo. Amém. Ele é a pedra. Mas olha a ligação que ele faz, né? Por isso que é o mestre, né? Olha só, ele vai dizendo assim, Pedro, agora tu não está sendo para mim uma pedra que edifica a minha igreja. Uau. Tu estás vindo contra mim. E por isso tu estás sendo uma pedra de tropeço. Né? Essa forma de pensar é de Satanás, Pedro. Arreda. Né? Não cogita dessas coisas. Né? Desse negócio do reino dos homens. Entendeu? Te liberta disso, Pedro. Eu não vim para trazer esse tipo de libertação. Isso não vai existir aqui. Como não existiu em nenhum momento da história. Né? A gente não vê, por mais que existissem nações piedosas, né? A gente vê os Estados Unidos como um exemplo, Inglaterra, né? Sim. Tentando colocar pessoas que fossem, mas não adianta. Esse é o reino dos homens. O reino de Deus, irmãos, é no coração, é na vida, é na transformação, é na submissão diária, é no quarto, no secreto. É ali que está o reino de Deus habitando vivo nas nossas vidas e nos dando força para expressar de forma viva este reino. Porque do contrário, seremos adversários, como ele diz, né? Satanás, ou seja, arreda adversário. Inimigo, né? Tu estás cogitando com o meu inimigo, Pedro. E nisso tu não estás edificando. Por isso nós somos pedras nessa construção maravilhosa que o Senhor está fazendo, como ele mesmo, Pedro, vai dizer lá nas suas cartas, vós sois pedras vivas. Né? Olha, ele entendeu. Ele não era mais pedra de tropeço ali. Agora ele já é uma pedra viva. Ele já é um organismo. Ele já vê a igreja não como organização somente, como estrutura, mas ele vê algo mais profundo, ele vê a vida e vida com Jesus. Aleluia. Então, pastor Wesley, que Deus nos guarde assim, guarde o nosso coração. É verdade. Para que a gente não seja de forma alguma uma pedra de tropeço. Por isso eu quero te convidar a cogitar das coisas lá do alto. Amém. Quero agradecer, pastor Marcelo, quero agradecer você
que esteve presente conosco nessa manhã tão extraordinária, tão maravilhosa. Valeu, valeu. Que as bênçãos do Senhor continuem caindo sobre a sua vida e tome cuidado, porque nós somos parecidos com Pedro. Ele tem que morrer, né? Todo dia, né, pastor? Toma cuidado, de vez em quando a gente vai querer falar assim, Jesus, tem compaixão de ti. Não, Senhor, não. Então, que nesta manhã, neste dia tão extraordinário, você possa aplicar. Meu desejo é que o Espírito de Deus nos transforme, lhe transforme neste dia e que você possa aplicar profundamente na sua vida esse texto. Vencendo as lutas diárias, sabedores que não podemos cogitar ou estar firmado nas coisas dos homens. E sim, nós devemos sim cogitar, crer, aprofundar na vontade de Deus. Pastor Marcelo, ore ao Senhor, Amém. por favor, e também já libera do céu e nos abençoe. Amém. Abençoe esse dia para que o Senhor continue cuidando da gente, da nossa família, dos nossos afazeres e podemos aproveitar esse feriado aí no Senhor, na presença dele. Amém. Vamos orar. Pai, muito obrigado. Estamos felizes de estarmos aqui juntos como família de Deus, como Sim, corpo Senhor. de Cristo, como pedras vivas edificadas nesta aleluia. grande construção que é a igreja do Senhor. Ela não é física necessariamente, mas ela é uma igreja viva, orgânica, espalhada, edificada sobre toda a face da terra. Por isso, muito obrigado. Obrigado pelo teu Espírito. Sem ele, nós não teríamos condição de chegar a esse conhecimento que Pedro verbalizou aqui. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Muito obrigado, Senhor, porque isso veio do alto. Não veio deste mundo, das filosofias, das didáticas, da eloquência, veio do teu Espírito. Muito obrigado. E agora, Pai, nós clamamos a Ti para que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as virtudes, que o poder, que as consolações do Teu Santo Espírito esteja sobre nós aqui e sobre meus irmãos aí e sobre toda a igreja do Senhor, essa igreja militante que ainda milita sobre a face desta terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém.